Abra sua Bíblia comigo em Daniel, livro de Daniel, capítulo 1. Tem aqui uma breve reflexão para trazer ao seu coração. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 3. O rei ordenou que Aspenaz, chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas, da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis, de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu novos nomes babilônicos. Daniel passou-se a chamar Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esse alimento, a fim de não se contaminar. Versículo 9. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia de Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo do meu senhor o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes, que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vê. O assistente concordou com a sugestão e fez experiência com eles durante 10 dias. Versículo 15. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhe dava legume em vez de comida e do vinho servido aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visão. Ao término do período do treinamento, ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu rei. Daniel continuou no palácio até o primeiro ano do reinado desse Ciro. Até, curva sua cabeça mais uma vez e vamos orar. Deus, no nome do Senhor Jesus, essa noite, ó Pai, nós já te agradecemos pelas curas, pelos milagres, pelas orações aqui, ó Deus, que tenho certeza, ó Deus, que chegou até o Senhor essa noite. Mas nesse momento ainda, ó Pai, nós temos que ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para esta igreja. Peço, ó Deus, que o Senhor abençoe essas famílias que entraram aqui essa noite. Muitas vezes entraram aqui entristecidas, entraram aqui abatidas, entraram aqui enfermas, mas Pai, pelo Teu poder de cura, de
de restauração, de libertação, eu te peço, Deus, que essas pessoas saiam daqui essa noite, que essas vidas saiam daqui essa noite, Pai, melhores do que elas entraram aqui. Que a Tua palavra essa noite, Deus, faça a diferença na vida dessas pessoas. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? E essa noite, seguindo a orientação do pastor Roberto, eu trago minha primeira mensagem desse ano, que diz: fazendo a diferença dentro da Babilônia. Fazendo a diferença dentro da Babilônia. O pastor Roberto nos trouxe esse tema no último culto desse ano, que é 31 de dezembro. Fazendo a diferença em 2023. Nós já estamos em 2023. Então já está na hora de nós começarmos a fazer a diferença. Dentro de... eu já estou fazendo 16 anos agora, em fevereiro, que eu estou aqui nessa igreja. 16 anos, eu e minha família. Nesse ano de 2007, estamos fazendo 16 anos aqui. E todos os anos o pastor lança um tema para essa igreja. Todos os anos, na virada, sempre nós temos um tema. Eu tentei procurar todos os temas, mas não consegui achar. Procurei no Face, mas não deu tempo também. Mas os mais recentes é vivendo a promessa, perseverando, vivendo a promessa, né? E um dos últimos foi perseverando e frutificando. E os outros anos também tiveram alguns outros temas, mas eu percebi que nenhum nos trazia tanta responsabilidade igual a esse, de fazer a diferença. Nos outros demais temas que nós tivemos, todos eles foram brilhantemente inspirados por Deus e enviados ao nosso pastor. Eram temas que nos traziam muitas bênçãos, eram temas que nos traziam um conforto, que Deus vai prosperar, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, e Deus ajuda até hoje através desses temas. Mas eu percebi que esse ano o tema é nosso. Nós que temos que ser esse tema aqui dentro da igreja, sim, mas fazer a diferença aqui dentro dessa igreja é fácil. Fazer a diferença aqui com os nossos pastores, com os nossos líderes, com os irmãos, é fácil. Mas viver esse tema, fazer a diferença daqui para fora, não é fácil. Se você me disser que é fácil, meu irmão, você me fala a experiência sua, você me traga aqui a bula do seu remédio que você está tomando, porque não é fácil. Mas eu sei que nós vamos fazer a diferença nesse ano de 2023. Amém? Eu vou fazer a diferença, você vai fazer a diferença, a sua família vai fazer a diferença, a Igreja Batista Betel vai fazer a diferença nesse ano de 2023. Mas, quando vem esse tema, logo no culto do dia 31, eu fiquei pensando, como eu posso fazer essa diferença? Como eu posso fazer essa diferença ali na Babilônia? Aqui dentro, como eu disse, é fácil. Mas como eu posso fazer a diferença na Babilônia que nós estamos inseridos? Daqui para fora é a Babilônia. Essa Babilônia tem um significado de falta de ordem. Como está o mundo lá fora? Está tudo em ordem? Está tudo certo? Não. Não vou pregar o caos de forma alguma. Não gosto de pregar o caos. Mas o mundo não está numa ordem correta. Desculpa dizer, mas o xixi, o cachorro, o poste está fazendo xixi no cachorro. De tantas coisas fora da ordem que nós vemos lá fora. Essa Babilônia tem um significado de confusão. Confusão, sem planejamento. E como nós, como eu, como que nós que estamos inseridos nessa Babilônia, vamos fazer a diferença. Como eu disse, fazer a diferença aqui nessa Jerusalém, no altar, no louvor, numa visita por irmão, não é tão difícil. Quando nós estamos aqui, não que nós não tenhamos que fazer essa diferença, sim, nós temos que batalhar, nós temos que melhorar, nós temos que orar mais, estudar mais,
ler mais a palavra de Deus, para estar preparado aqui para receber um visitante. Sim, nós temos, mas aqui não é tão difícil. Nós temos que fazer a diferença realmente é lá fora. Como o pastor Lucas pregou aqui no culto da virada, nós temos que ser o sal da terra lá fora. Ser um sal aqui dentro do saleiro é fácil. Ser luz aqui dentro dessa igreja toda iluminada é fácil. E sermos luz lá fora. E sermos sal dessa terra lá fora. Foi aí então, quando logo eu comecei a meditar como que eu devo fazer, como que eu posso fazer para já começar a fazer a diferença lá fora, me veio esse texto de Daniel. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Capítulo 1, agora nós lemos essa história. Não tem como nós entrarmos muito, porque o tempo já vai acabar, eu vou terminar no horário. Você conhece o texto, você conhece o contexto dessa história. A história nós conhecemos. Nabucodonosor sitia Jerusalém, tem vitória sobre o rei Joaquim, e ali ele já pede, a Bíblia nos mostra, a Bíblia relata que ele separa os jovens e traz para a Babilônia, para passar por um processo de 3 anos ali estudando, sendo doutrinado, tendo que comer a comida do rei, tendo que beber do vinho do rei. Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que teve até o seu próprio nome mudado ali na Babilônia, com nomes babilônicos, eles falaram, quando viram toda aquela situação, quando viram aquela Babilônia na qual eles estavam inseridos, Daniel teve atitude. Eu vou fazer a diferença aqui na Babilônia. Eu e meus amigos aqui que estão comigo, nós vamos fazer a diferença aqui na Babilônia. Eles tiveram o seu nome trocado, eles tiveram o seu documento mudado, mas não tiveram a sua índole trocada, não tiveram o seu caráter mudado. Naquele momento ali que eles estavam ali inseridos, naquela Babilônia, sendo doutrinados, para depois começar a servir ao rei, eles decidem. Daniel decide, eu não vou me contaminar, eu não vou comer essa comida, eu não vou beber o vinho desse rei. E ele faz um pedido ao chefe, e Deus já tinha usado, já estava movimentando esse chefe, e quando ele faz a proposta de não comer, de não beber, e sim só de comer um legume e água, o chefe, ele naquele momento, topa a parada, e no final, para a gente correr um pouquinho, no final dos 10 dias da proposta que Daniel fez, qual que era o semblante deles? Era melhor do que todos os outros jovens que estavam ali inseridos. Ou seja, meu irmão, eles foram colocados na Babilônia, mas eles não compactuaram com a Babilônia. Ali naquele momento eles já começaram a fazer a diferença. E quando eles resolvem fazer essa diferença, quando Daniel se coloca nesse momento de não se contaminar, Deus abençoa ele, mesmo dentro ali da Babilônia. Eu e você, meu irmão, nós não temos como viver 24 horas aqui dentro da igreja. Eu e você não temos como morar aqui dentro da igreja. Seria muito bom, muito gostoso. Pastor Roberto, Pastor Lucas, Pastor Carlos, eu, Carlão, nós não teríamos problema nenhum. Os outros líderes não teriam problema nenhum. Já pensou todo mundo morar aqui dentro? Seria lindo, maravilhoso. Mas não, nós estamos inseridos ali na Babilônia, da porta para frente é a Babilônia. E aí, qual que vai ser a sua atitude? Deixar se contaminar por ela? Ou querer fazer a diferença? E é este algo que nós vamos fazer esse ano. Esse é o tema que nós vamos fazer esse ano. Nós vamos fazer a diferença lá fora. Fazendo a diferença lá fora, nós já estaremos fazendo a diferença aqui dentro.
carinha aqui, eu costumo dizer assim, quando eu leio, quando eu ouço falar de Daniel, Mesaque, Abednego, eu costumo dizer, esses 4 carinhas, eles eram doidos, mas eram doidos por quem? Por Deus, porque eles em momento algum, você pode procurar aqui no livro de Daniel, você vai ver que em momento algum eles se deixam contaminar. Em todas as passagens aqui que fala aqui da Bíblia deles, eles sempre estão fazendo a diferença. Lá na sua casa, depois você olha lá na frente um pouquinho no capítulo 3. O que fala no capítulo 3? Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor resolve fazer uma estátua. E ali ele faz um decreto que toda vez que a gaita, que a sanfona, que a guitarra, que a bateria, que qualquer instrumento que tocasse, o que tinha que acontecer? Eles tinham que se prostrar e adorar a imagem do rei, a estátua do rei, o Deus do rei. Mas esses 3 maluquinhos aqui, esses 3 caras doidos por Deus, quando a sanfona tocava, quando a bateria tocava, quando a gaita tocava, eles não estavam nem aí, irmão. Eles não se prostraram, eles não deram ouvido para o decreto do rei. Eles não deram ouvido a som estranhos. Eles fizeram a diferença, mesmo sendo jogado dentro da fornalha. Eles foram para dentro da fornalha, meu irmão, mas eles não estavam nem aí, porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles queriam fazer a diferença. Sadraque, Mesaque e Abednego ia fazer a diferença se prostrando para a estátua do rei? Não. Mas infelizmente, meus irmãos, muitos crentes, muitas pessoas ainda estão se curvando quando saem daqui para fora para sons estranhos. E não estão fazendo a diferença quando a gaita toca lá fora, quando a guitarra toca lá fora, não estão fazendo a diferença. Estão se curvando. Mais à frente, no capítulo 6, Daniel, já no período do reinado do rei Dário, ele chegou ao ápice, ele chegou ao auge da sua carreira, podemos dizer assim. Junto com mais 2, eles eram os chefes dos governadores. E ali nasceu o quê? A inveja dos outros 2 companheiros dele. E eles queriam pegar Daniel em tudo quanto era qualquer situação, porque Daniel estava fazendo a diferença ali. E isso chamou a atenção do rei, porque o rei já queria, a Bíblia nos mostra, depois você pode ler na sua casa, que o rei queria fazer o quê? Colocar Daniel como chefe desses outros 2 camaradas. E quando eles descobrem isso, eles falam: eu tenho que pegar o Daniel, eu tenho que achar alguma coisa para danar Daniel. Mas vamos procurar alguma coisa no trabalho, alguma coisa na casa dele. Não acharam nada, porque Daniel estava fazendo a diferença. Aí ali eles conseguem achar alguma coisa, fazem um decreto que naquele momento só poderiam fazer oração ao rei, não podia fazer oração para nenhum Deus. Quando Daniel soube, meu irmão, o que ele fez? Ele fez a diferença. Foi para sua casa, como de costume, 3 vezes ao dia, e orou. Para quem? Para quem, irmãos? Para Deus. Ele fez a diferença. Ele continuou fazendo a diferença. E o decreto, meus irmãos, você sabe qual que era a pena para quem fizesse a oração a outro Deus, a qualquer outro Deus. Era o quê? Ser jogado na cova dos leões. Mas Daniel, meu irmão, ele sabia ao Deus que ele estava servindo. Ele estava ali fazendo a diferença até as últimas consequências. E o que aconteceu? Mesmo a contragosto do rei Dário, mesmo a contragosto do rei Dário, o que aconteceu? Ele foi jogado na cova dos leões. Mas Deus fechou todas as bocas que estavam querendo matar ele, falar mal dele. Deus fechou a boca daqueles leões e mal algum aconteceu. Assim como a fornalha não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego, nenhum mal aconteceu com eles. Por quê, meus irmãos? Porque eles estavam fazendo a diferença na Babilônia. Vão te chamar de careta, vão te chamar de estranho, mas não se importe, se você estiver fazendo a diferença lá na Babilônia, lá fora, lá no mundo, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua família, Deus vai te proteger,
Então, meus irmãos, faça a diferença. Não importa se você vai ser jogado dentro de uma fornalha, não importa se você vai ser jogado dentro da cova dos leões, não se importa, faça a diferença. Amém? E aqui essa noite, bem rapidinho, eu deixo algumas lições. Eu e você, nós podemos fazer essa diferença. Nós podemos fazer essa diferença aqui nesse bairro. Nós podemos fazer a diferença na cidade. Nós podemos fazer a diferença no trabalho. Nós podemos fazer a diferença dentro da nossa família. Nós podemos fazer a diferença em qualquer lugar que nós talvez possamos estar. Basta, meu irmão, você seguir esses exemplos. A primeira lição que eu aprendo com Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, se eu quiser fazer a diferença nesse ano, fazer a diferença nesse ano é não se deixar se contaminar com as comidas e com as iguarias e com o vinho do rei. Ponto. Primeira situação: se você quer fazer a diferença, meu irmão, no mundo no qual nós estamos inseridos, como eu disse, não tem como nós vivermos na igreja 24 horas, não temos como nós nos trancarmos dentro de casa e não sair para fora, não temos. Nós estamos inseridos lá no mundo, nós não somos do mundo, mas nós fazemos parte dele. Então, qual que é a primeira observação que eu trago? Nós não devemos nos contaminar com as comidas, com as bebidas, com as especiarias que a Babilônia tem para nos servir. Foi o que Daniel fez, foi o que os seus amigos fizeram. O tipo de vinho citado aqui tinha a ver com os deuses adorados pelo Nabucodonosor. De fato, era um vinho que havia sido devotado aos ídolos. O conceito babilônico era de que, se ao consumir este vinho, a inteligência de Daniel e seus amigos seriam ampliadas. Mas mal eles sabiam, meus irmãos, que Deus, esses camaradas, estavam servindo. Eles não comeram do banquete do rei, eles não beberam do vinho do rei, mas a Bíblia nos mostra que ao fim da jornada deles, Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu capacidade especial de interpretar sonhos e visão. Foi o vinho? Foi a comida? Não, meu irmão, foi o posicionamento de Daniel e dos seus amigos. Foi isso que Deus fez para eles. Foi fazer a diferença, foi não se contaminar. E muitas vezes, meus irmãos, nós não fazemos a diferença lá fora. Por quê? Você pode fazer ter um breve pensamento agora do que pode ser. Muitas vezes, meu irmão, nós não estamos fazendo a diferença lá fora porque nós estamos nos deixando nos contaminar pelo que a Babilônia nos está nos oferecendo, pelo que a comida que tem na Babilônia, pelo que a bebida que tem na Babilônia. Muitas vezes é por isso que nós não estamos fazendo a diferença. Mas eu creio, meu irmão, eu creio, minha irmã, que esse ano nós não vamos nos contaminar pela comida, pelo banquete que tem lá fora. O banquete que tem lá fora muitas vezes é atrativo, a comida que tem lá fora muitas vezes é atrativa, a bebida que tem lá fora muitas vezes é atrativa, mas essa não vai fazer nós fazermos a diferença. Sair daqui para fora para ser igual é fácil, mas nós somos, meus irmãos, nós vamos fazer a diferença. Eles fizeram a diferença, não deixaram se contaminar com o banquete do rei, com a comida do rei, com o vinho do rei. Quer que Deus te abençoe esse ano? Quer fazer a diferença lá fora esse ano? Nosso tema está aqui, fazendo a diferença. Então comece agora.
Comece agora. Tem banquete lá fora para você te esperando? Corta a volta. Tem comida lá fora te esperando? Corta a volta. Tem vinho lá fora te esperando? Corta a volta. Faça a diferença, meus irmãos. Amém? Amém. Segunda lição. Quer fazer a diferença esse ano? Fazer a diferença esse ano é não se prostrar para o som e para a estátua do rei Nabucodonosor. Foi isso que está aqui no capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abednego, como eu disse, tinha lá o decreto do rei. Toda vez que tocasse algum som, eles tinham que se prostrar para a imagem do Deus dele, para a estátua de Nabucodonosor. Tocava lá, tinha que se prostrar e fazer a oração. Meu irmão, os sons lá da Babilônia, muitas vezes, está fazendo você se prostrar diante dela. Os sons estão te dizendo que você não é capaz, e você está se prostrando para esses sons. Os sons lá fora estão dizendo que seus sonhos não vão se concretizar, mas se você não se prostrar para esses sons, os seus sonhos vão se concretizar. Os sons da Babilônia estão dizendo que você não é capaz, mas se você não se prostrar para esses sons da Babilônia, você será capaz. Os sons da Babilônia lá fora estão dizendo que a sua família vai ser destruída, mas se você não se prostrar para esses sons, a sua família vai ser restaurada. Meus irmãos, esse ano agora, fevereiro, 16 anos de Igreja Batista Betel. Há 16 anos atrás, alguns já sabem, eu cheguei aqui nessa igreja totalmente destruído, porque eu dei ouvido a sons da Babilônia. Eu me prostrei para a Babilônia. Eu não fiz a diferença lá fora na Babilônia. Eu cheguei aqui há 16 anos atrás, lá na igrejinha, totalmente destruído, sem família, sem nada, meus irmãos. E olha como nós estamos aqui esse ano de 2023. Eu, minha família, meu cunhado, minha sogra, minha cunhada, minha irmã, minha mãe, minha irmã pela fé, meus filhos, todos dentro da igreja, fazendo a diferença. E agora eu posso dizer, até levando a Clarinha para a faculdade, buscando a Clarinha da faculdade. Mas irmãos, eu tive que fazer a diferença e tenho que fazer a diferença todos os dias. Posso tropeçar? Posso tropeçar, como você também pode tropeçar. Mas a gente se levanta, olha para frente e fala, vamos continuar. Vamos fazer a diferença. Não vamos deixar que os sons da Babilônia venham destruir os nossos projetos, a nossa família, a nossa casa. Faça a diferença. Mesmo que você tenha, meu irmão, ser jogado dentro da fornalha. É na fornalha que o nosso caráter é forjado. É na fornalha, meus irmãos, que muitas vezes é ali que nós vamos dar valor àquelas coisas que nós perdemos e conquistar elas de volta. É na fornalha, meus irmãos. É na fornalha. E a última, para eu terminar, não vai dar tempo. Terceiro e último, o que eu aprendo com esses camaradas, o que eu aprendo com essa leitura dessa noite, fazer a diferença esse ano é não deixar de orar por Deus vivo. Fazer a diferença. Quer fazer a diferença esse ano? Amém. Quer fazer a diferença esse ano, igreja? Então não deixe de orar. Vamos continuar aqui, toda quarta-feira, no nosso culto de oração. Pode ter meia dúzia de pessoas aqui dentro, 12, 20, 40, 100, 10. Nós vamos estar aqui orando, buscando. Vamos estar orando. Olha o decreto que Daniel se deparou no capítulo 6. Não tinham o que achar dele, meu irmão, porque ele estava fazendo a diferença ali na Babilônia. Não tinham o que pegar dele. Foram lá e fizeram um decreto macabro lá. Agora quem orar para qualquer outro Deus, a não ser para o rei aqui, se não fizer oração para ele, vai ser jogado na cova do leão. Olha que situação, meus irmãos. Mas Daniel, meu irmão, não quis nem saber. Foi para sua casa, subiu lá para cima, lá no segundo andar, abriu a janela em direção a Jerusalém,
se prostrou lá e orou. Não foi uma, não foi duas, mas foi as 3 vezes ao dia que ele tinha direito de orar. Ele orou. Ele fez a diferença. Ele não deixou de orar, meus irmãos. Então quer fazer a diferença neste ano, meu irmão? Primeiro, não se contamine pela comida e pelo vinho. Não se contamine pelo banquete que lá na Babilônia tem para te oferecer. Quer fazer a diferença esse ano, meu irmão, minha irmã? Não dê ouvido aos sons que estão vindo lá daquela porta de fora para dentro. Não deixe. Você não vai ser, sua família vai ser destruída, seu projeto não vai ser construído, você não vai ter um trabalho, você não vai passar no concurso. Não dê ouvido a esses sons estranhos. Se dizer que você não vai fazer, faça a diferença e faça acontecer. Amém? Levante-se, eu tenho que terminar. Pode se levantar aí. Vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença lá na Babilônia. Vamos fazer a diferença dentro da fornalha. Vamos fazer a diferença dentro da cova dos leões. Mas vamos fazer a diferença.